Nós vamos falar hoje sobre crises cegam o discernimento. Quando o mal chega até nós, temos a tendência do desespero. Não há nada pior do que perder o controle quando estamos lidando com crises. Outro aspecto é quando, por falta de cuidado e atenção, chamamos o mal para perto de nós. Vamos dar alguns exemplos bem rápidos aqui, bem fácil. Uma coisa hoje que muito acontece: você está andando de carro ou até a pé, você não percebe ou você não conhece, de repente você entra numa favela, numa área de comunidade, especialmente aqui no Rio de Janeiro. É tensão. Eu fui no Espírito Santo para rever um casal que eu fiz o casamento deles há 28 anos atrás, né? E o ex mandou a gente ir, a gente está indo, está o caminho, está pertinho da casa deles. Só que o caminho que o ex mandou a Rosa, ela começou a ficar tensa em determinado momento. Está mudando o desenho. E realmente nós entramos numa área de favela, com questão de drogas, né? Não a favela típica aqui do Rio de Janeiro, mas era nítido para quem é do Rio de Janeiro. O cara que é Rio de Janeiro, não seja qual for a cidade, ele é especialista, ele identifica logo, né? E a Rose começou a ficar tensa. Eu tinha a preocupação de não chegar nessa cidade de noite, porque eu não sabia exatamente por onde eu ia passar. Aí quando nós falamos para o casal que estava nos recebendo, ele falou assim: você vier pelo pior lugar, ele sempre manda o pessoal por ali. Tinha que vir 2 ruas mais para cá, para a esquerda. Só que a gente não sabia, né? Então é muito interessante isso, que a gente pode se descontrolar. De repente recebe a notícia de morte de alguém. E a gente fica espantado, porque foi repentinamente. Sábado morreu, foi sexta-feira, foi sábado, morreu um rapaz aqui em Cabo Frio que tem 7 meses que ele casou. Um rapaz novo, né? 7 meses de casado, ninguém espera por isso. Então isso causa espanto, causa desequilíbrio na gente, isso é normal. O texto que nós vamos ler fala de um contexto de fome. Israel estava sob o efeito ainda da seca que Elias previu, então ele tem um período de fome, e isso traz uma angústia muito grande. E o texto que a gente vai ler, Eliseu, ele vai se deparar com um grupo de discípulos que estão com fome, e ele manda um dos seus seguidores, um dos seus aprendizes, a ir lá fora, pegar alguma coisa e fazer uma comida para dar para esse pessoal. E o rapaz faz, só que tem um problema. Ele pega uma fruta que parece uma abóbora, talvez um melão pequeno, e essa semente, esse produto, não era o que ele pensava que era, quer ver que no texto vai falar sobre isso, e era venenoso. E alguns começam a comer e sentem o sabor e diz: vamos morrer. E aí o homem de Deus entra nessa história para transformar esse momento. Então, crises cegam muitas vezes o nosso discernimento. No capítulo 4, a partir do versículo 38, vamos ler 4 versículos aqui que nos trazem 4 lições. Primeiro, crises nunca deixarão de existir. Versículo 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Olha só, estava sofrendo as consequências ainda da seca, e não tinha comida, não tinha abundância. Você vai, aí ele já contou aqui, né, que ela fazia um biscoito com farinha de trigo, né? A farinha de trigo com sal e água. Momento difícil. Muitas famílias não tinham, por exemplo, como comprar carne, comprar um outro alimento, tinha um arroz, tinha um feijão, às vezes só tinha um feijão, aí as mães botavam bastante água, aquele feijão aguado, e aí botavam uma farinha, né? É tão gostoso comer uma farinha com caldo de feijão, mas comer uma farinha com caldo de feijão na crise é doído, dói,
não é tão gostoso. Mas as crises, gente, elas nunca vão deixar de existir. É a crise por um relacionamento que está ruim, é a crise por uma questão financeira, é a crise por conta de uma doença, é a crise por conta de relacionamentos que não só são afetivos, mas relacionamentos institucionais, relacionamentos profissionais. Gera um problema, sempre vai ter, sempre vai existir. A enfermidade que chega inesperadamente, a morte que chega de forma surpreendente, todos nós, crentes ou não, servos de Deus ou não, vamos passar por crises. A diferença para quem é servo de Deus é como ele vai enfrentar essa crise, porque ele tem um Deus que está do lado dele e que promete para nós a paz que o mundo não pode dar. Então a primeira lição é: crises nunca deixarão de existir. A segunda coisa é que nós precisamos, nesse momento de crise, ter atenção às escolhas que nós fazemos. Olha o versículo 39. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou que uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossítidas. Vou explicar daqui a pouco. E veio e as cortou-se na panela do caldo, porque não as conhecia. Gente, o que nós temos de ervas, de plantas, de frutos que a gente não sabe, que são perigosos para a nossa saúde. Ontem nós tivemos um almoço delicioso lá na igreja de Jardim Flamboyant, depois do culto. E as irmãs botaram, como é que é o nome daquela? Alçafrão. Deu uma temperada gostosa na comida, né? Só que alçafrão é um veneno para quem tem pressão alta. Eu fui saber disso há pouco tempo atrás. E lá tinha um pessoal que está assim, tinindo, né? 22, 23, e comendo, o arroz estava delicioso, e muitas das pessoas que estavam ali não sabem disso. Talvez as pessoas que prepararam também não sabem que o alçafrão é um veneno para quem tem pressão alta, mas algumas pessoas sabem, né? Então vejam bem, precisamos ter atenção às escolhas que nós fazemos, as escolhas com quem nós andamos, as escolhas com quem nós nos relacionamos, as escolhas para os caminhos que nós vamos, né? Desse período aí que houve aquela incursão da polícia militar lá no complexo do Alemão e da Penha, alguns pais tiveram a coragem de dizer: meu filho não é vítima da sociedade, ele é vítima das escolhas que ele fez. E é o que acontece. Muitos de nós, eu li o texto, eu vi a história de um pai que ele estava morando, o seu filho estava morando com ele depois de um bom tempo, novamente com ele, e que o garoto chegou e desaparecia. O garoto não ia para a escola, ia para a escola, tirava a foto, mostrava para o pai que estava na escola e pulava fora. Foi um dos que foi morto lá no Rio. E esse pai diz: o meu filho não é vítima da sociedade, a polícia militar não matou meu filho, nem os bandidos foram responsáveis pela morte dele. Ele escolheu o caminho errado. Então nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Nossas crianças, com os amiguinhos com quem vai se relacionar agora. Nós, os adultos, com as pessoas que nós vamos nos relacionar. Existe uma coisa que é muito mal interpretada, mas ela tem um fundo de verdade, que a Bíblia nos ensina sobre isso. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, né? Mas esse cuidado não é porque eu tenho medo do que elas vão fazer, mas de como elas podem correr os relacionamentos. Porque se eu ficar com medo de receber na minha casa porque alguém tem olho grande, porque alguém é fofoqueiro, você está dizendo que essa pessoa tem um poder sobre a sua vida maior do que Deus. E às vezes você acolher essa pessoa que não presta, como Jesus fez com Zaqueu, e por isso gerou revolta. Jesus falou: eu tenho que ir na tua casa. Ele ia na casa de uma pessoa que ninguém queria estar. Mas Jesus foi estar lá e veio a salvação. E às vezes nós vamos receber pessoas dentro da nossa casa que a gente sabe que não é muito bom. Mas ao acolher, nós podemos evangelizar, como eu contei ontem no culto da SAF, a quantidade de vezes que eu vi a minha igreja de origem fazendo as senhoras, chamando vizinhos para tomar café, com o intuito de evangelizar. E quantas mulheres conheceram Jesus através disso?
Um café com leite, um café com biscoito, um suquinho, meios de alcançar outras pessoas. Então, a segunda lição é que nós temos que observar as nossas escolhas, especialmente nos tempos de crise. É quando a nossa cabeça fica mais confusa. A terceira lição está no versículo 40. Está escrito assim: assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Olha só que interessante. Muitas vezes as nossas escolhas podem nos colocar em risco de morte. Então a terceira lição é risco de morte pelas escolhas que fazemos. Só que não é necessariamente a morte física, mas a morte emocional, a morte de relacionamentos, a morte da nossa condição financeira. Estava ontem comentando com a Rosa, ano que vem, se Deus assim permitir, eu quero fazer primeiro com as mulheres aqui da igreja e depois com as mulheres da Federação do Presbitério. 1 ou 2 encontros em que a gente trabalha sobre a questão da gestão financeira da nossa vida. Porque muitas vezes não é que a gente não tenha dinheiro, é porque muitas vezes nós não sabemos administrar o nosso dinheiro e o que realmente é prioridade. E é por isso que muitas vezes alguns de nós somos dizimistas, assim: poxa, eu dou meu dízimo e a bênção não chega sobre mim. Eu falo isso porque eu já fiz isso várias vezes. Sempre fui dizimista, ofertante para missões, ofertante para outras situações. E teve um período grande da nossa vida que o negócio nunca dava. E eu e a Rose, graças a Deus, com que a gente trabalha, escola, igreja, a gente não ganhava tão pouco, né? Mas não dava. E a gente foi observar algumas coisas que a gente fazia e que eram ralo do que a gente tinha, levava. Então, às vezes, a gente faz escolhas que são muito ruins. As meninas, os rapazes, quando começam a namorar, fazem escolhas que trazem consequência para o resto da vida. Reverendo Hernando Dias Lopes diz constantemente o seguinte: que um namoro, onde um dos dois chega em casa e chora, fica triste, sempre assim, não pense que no casamento vai melhorar, porque não vai melhorar. No casamento é pior ainda. Então, se você está se relacionando com uma pessoa e que agora a pessoa te maltrata, te faz sofrer, te faz chorar, não ache que depois de casar, depois que tiver filho, vai melhorar. Não vai. É dali para pior. A única forma de melhorar é se aquela pessoa tiver realmente um encontro com Cristo. Aí pode melhorar. Então, nós podemos correr risco de morte pelas escolhas que fizermos. Gente, pensa bem, no tempinho de frio, um caldinho quentinho, né? Uma sopinha, um caldo de ervas, tem gente que adora aquele cheiro, né? Uma delícia, mas aquela ali, porque quem pegou a coisa e não conhecia, gerou possibilidade de morte, porque aquela erva que ele colocou era venenosa. Eu fiz uma pesquisa, né? Esse nome aqui tão bonito que está aqui, no versículo 39, colossíntidras, né? É uma erva que parece com um melão pequeno, tem um melão pequenininho, então com uma abóbora. Aparentemente é super legal, mas na verdade é venenosa. Mas há um jeito de preparar em que ela perde essa potência. Nós temos peixes, por exemplo, que se não souber cortar, ele se torna venenoso. Em Goiás tem acho que é uma fruta, pequi, né? Que quem não souber comer, eu nunca comi, não tenho nenhum interesse em comer pequi, mas quem não souber comer, de repente vai para o hospital com o pequi agarrado na boca e solta uma espécie de uma espinha, né? E tem que correr para o hospital, né? Lá em Goiás, os hospitais em Goiás, é muito comum receber gente correndo risco de vida por causa do pequi, né? A fruta em si, dizem que se é peixe, não é uma fruta, eu acho que é uma fruta. Dizem que é deliciosa. Mas tem que saber
Comer. Tá? E quarto e último, quando a gente pode transformar o mal em bem. Aqui eu botei o contrário, botei o bem em mal. Não, é quando a gente pode transformar o mal em bem. Essa é uma ordem que Jesus deu para a nossa vida. Olha só, em Lucas 6, versículos 28 a 30, diz assim: bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos calunia. Ao que te feriu uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusa. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu. Não nos tornes a pedir. O que a gente está falando aqui é aquele texto muitas vezes que a gente conhece, né? Se alguém dá um tapa na tua cara do lado direito, dá um lado esquerdo. Transforme o mal em bem, ou seja, não reage do mesmo jeito. E no texto que nós vamos ler fala assim: porém, ele, no caso Eliseu, disse: trazei farinha. E deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Ou seja, pode ter sido um milagre de Deus? Pode, mas de repente um detalhe culinário. Jogou a farinha, cortou, amarrou, porque ela era muito amarga mesmo, segundo a descrição, e cortou o veneno. Ou seja, nós temos que aprender a transformar o mal em bem nas nossas vidas. Se as pessoas são ruins conosco, se as pessoas são perversas, se há crise nos nossos relacionamentos, nós temos que chegar e pegar isso e transformar isso numa coisa boa na nossa vida. Mas isso nós vamos fazer, vimos agora há pouco aqui, com conhecimento da palavra de Deus e com profundidade de vida com o Senhor. Sem isso, você vai agir por conta própria. Você vai agir no seu ímpeto, você vai agir na sua vontade, você vai agir no seu discernimento. E na maioria das vezes não vai dar certo. Agora, se eu sou um homem ou uma mulher comprometido com Deus, eu tenho que entender que neste momento, na dependência da palavra de Deus, do poder de Deus, das promessas de Deus, eu vou ter uma atitude diferente diante do mal. E Deus vai fazer com que esse mal se transforme em bem. Vejam bem, tudo começou com uma boa intenção. Preparar comida para quem estava com fome. E na ânsia de fazer isso, pegaram lá as ervas que tinham perto e prepararam. Quem fez isso não tinha conhecimento. Mas quando o pessoal começou a comer, está magra, foram ver o que era, isso aqui é para matar gente. Né? E aí tomou-se uma medida para reverter aquela situação. É isso que Deus quer que nós façamos. Que as crises que vamos enfrentar não venham cegar o nosso entendimento. Que o nosso entendimento esteja na dependência do que Deus tem para nós. E se pedirmos discernimento, a palavra de Deus nos diz: você quer ter sabedoria? Peça a Deus, que dá liberalmente. Deus pode nos mostrar. Ontem nós falamos lá no culto de aniversário da SAF, demos alguns exemplos de mulheres que tiveram experiências desse tipo. Deus mostra a gente, ainda hoje. Não é como alguns querem falar, não, que Deus vai revelar, Deus vai revelar. Deus faz no momento certo, na hora certa, para aquele momento específico. E Deus continua fazendo ainda hoje. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos, na crise, não ter o nosso discernimento cegado. As crises têm a tendência de cegar o nosso entendimento. Mas se nós estivermos ligados em Deus, Deus nos dará o discernimento necessário para lidar com isso. Fechando, nós citamos lá no início da nossa escola dominical, na ilha o texto do Salmo 90, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábios. Isso quer dizer, não é experiência de vida, mas é maturidade na palavra de Deus, na comunhão com o Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Que Deus nos abençoe, possa nos levar para casa, que chegarmos em casa assim como chegamos aqui, debaixo da poderosa mão do Senhor. Pai, querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos por isso e te louvamos, Pai, por este momento. Que a tua paz esteja sobre nós e que tenhamos coragem de viver aquilo que a tua palavra nos ensina. Obrigado por cada um que está aqui nesta manhã. Que o Senhor fale o coração de cada um de nós, do mais novo ao mais velho,
para que possamos realmente estar preparados para lidar com as crises que certamente virão. Mas o Senhor é conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola. Assim oramos em Jesus com gratidão. Amém. E que a graça, que a paz, a companhia, a comunhão, o conforto e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, povo de Deus reunido, e sobre a família desse jovem, que com apenas 7 meses de casado veio a falecer. Que o teu consolo esteja sobre esta família, de modo especial sobre a sua esposa. Em nome de Jesus. Amém.